Fala galera, estamos aqui em mais um podcast de favela, histórias de dentro dela, e hoje num lugar muito especial, a comunidade aqui do Capadócia, no Jardim Brasília, aqui na zona norte de São Paulo, e vamos estar entrevistando agora um garoto que é muito especial, que exerce também um trabalho muito maravilhoso social, que em menos de 7 anos de projeto, ele já alcançou algumas marcas que eu considero impressionantes. Uma delas eu vou dizer para vocês, algumas delas eu vou falar para vocês, que são essas: 15 toneladas de alimentos, 5 igrejas implantadas e um núcleo social implantado também, 816 almas que aceitaram a Jesus como Salvador através desse projeto maravilhoso, e pessoas que foram diretamente evangelizadas pelo trabalho do ID, 64.480 pessoas em aproximadamente 76 comunidades em toda São Paulo, e um trabalho interestadual em Minas Gerais e na Bahia. Nós estamos aqui falando com o Rafael Bertolo Tigre, mais conhecido como Rafinha. Rafinha, que prazer estar aqui com você. Prazer é meu estar aqui nessa tarde de hoje, aqui na comunidade do Capadócia, lugar onde a gente já conseguiu fazer 2 trabalhos evangelísticos aqui já, inclusive o último foi em novembro de 2023, e cara, para mim é uma honra estar fazendo parte desse podcast hoje. Ai, que massa, que massa. E hoje o Rafinha vai falar um pouco sobre 3 coisas, e a primeira delas é como que surgiu esse projeto. Fala pra gente um pouco, Rafinha. No dia 13 de novembro de 2017, se iniciou o projeto ID nos Becos e Vielas, né? A gente iniciou fazendo um trabalho ali na comunidade da Chácara Quiriri, em Carapicuíba, e tipo, foi algo aleatório, sabe? A gente pegou, um amigo entrou em contato e falou assim: cara, Rafa, como você já faz um trabalho da capelania carcerária, eu vi que você é meio ousado, né? E a gente precisa entrar dentro dessa comunidade, e os irmãos também acanhados. Se tiver um doido igual você, dá certo. Aí pegamos, entramos, aí entramos dentro da comunidade, e até o grifo, algo que aconteceu que, né, quando a gente desceu a viela principal assim, o rapaz gritou assim: moiou! Aí eu desci até ele e falei: não moiou não, tá tranquilo, filho, nós vamos falar de Jesus aqui. E aí, daí em diante, né, no mesmo dia, na verdade, o rapaz que me chamou, o pastor Paulo, né, pastor Paulo Henrique, da Assembleia de Deus Mistério Ipiranga, falou pra mim, né, falou: Rafa, vamos levar isso a longo prazo. Só que ele ficou aí, e a gente, né, deslanchou, e estamos aí pra glória de Deus, já indo pro 7º ano de nos Becos e Vielas, projeto interdenominacional. Ah, peraí. Então, começou praticamente uma coisa espontânea, e os recursos, eles foram chegando, Deus foi tocando no coração das pessoas. Na verdade, Vicente, foi tipo assim, eu conheci a gente sempre fez trabalho em presídio, em casa de recuperação, e eu conheci um rapaz, e ele me deu um alô uma vez. Ele falou pra mim com respeito a um tipo de oração que ele fazia. Ele tinha uma casa de recuperação onde tinha 116 alunos, e totalmente gratuita. Tipo, água, luz, tudo, ele pagava, sabe? Milagre. E eu vi ele fazendo uma oração. E ele me ensinou a fazer essa oração. Falou: Deus, eu não conheço muitas pessoas, mas me apresenta os seus amigos, já que é obra do Senhor. Me apresenta as pessoas que vão abraçar essa causa comigo. E daí em diante, né, Deus tem enviado seus milagres aí. Gente, que coisa maravilhosa. E já vai pegando tudo que o Rafinha está falando aqui. Às vezes Deus toca no coração de você que está assistindo, de você que vai nos assistir depois. Às vezes você tem algo queimando dentro do seu coração, uma obra, algo que Deus colocou em tuas mãos para você realizar, seja no social, trabalho evangelístico, algo que vai glorificar o nome de Deus. O Rafinha, ele conseguiu aí essa dica com um amigo dele, essa forma de trabalho. E qual é, Rafinha? Fala pra gente. Se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que está nos assistindo agora, que tem essa chama no coração também para fazer um trabalho maravilhoso, um trabalho nesse segmento aqui, qual é o primeiro caminho que você... O caminho é oração.
Se Deus colocou um projeto nas suas mãos, se Deus confiou um trabalho nas suas mãos, o dono da obra, o maior investidor, nunca vai deixar a obra padecer. A partir do momento que ele é o dono, você pode ficar tranquilo que ele vai prover. O problema é que, por que muitas pessoas se perdem com respeito a esse tipo de trabalho? É quando elas começam a pensar que o trabalho é movido por elas. Quando elas tomam a direção e falam, não, o trabalho é regido por mim. Não. A partir do momento que você tem 100% de convicção que esse trabalho é de Deus, foi algo que o céu entregou nas suas mãos, a sua fé começa a te direcionar de uma tal forma, o Espírito Santo começa a te direcionar de uma tal forma, que quando você começa a ver, você já está entrando em lugares que você nunca imaginou. Você começa a sentar em lugares onde você nunca sentou. Mas por quê? A partir do momento que você verdadeiramente fala com o dono, com o presidente da obra, que é Deus. Maravilha. Eu só sou um coordenador. O presidente é Deus. A honra é de Deus, a glória é de Deus. E Rafinha, eu fiquei muito curioso e eu creio que aqueles que vão nos assistir também devem estar com essa mesma pergunta no coração. Você surgiu o projeto, o ID surgiu. Os seus ideais, os seus propósitos, daquilo que você quer alcançar na sua vida, eles permaneceram firmes, estão firmes até hoje? Repete a pergunta, por favor, Vicente. Eu vou repetir para você. Houve essa ação totalmente espontânea de realização de projeto. E aí o Senhor ele foi abrindo as portas. E através desse abrir de portas, o Senhor ele foi direcionando vocês com relação ao objetivo do projeto. Você poderia falar para nós hoje qual é o objetivo do projeto ID no Becos e Vielas? Eu acho que desde o início, o principal objetivo do projeto é ir aonde ninguém quer ir. Enxergar os invisíveis. Estender a mão para aquelas pessoas que muitas vezes ninguém vê. Que nem um exemplo, aqui mesmo no Capadócia. A gente está na rua principal aqui. Mas todas as vezes que a gente vem fazer o trabalho, a gente desce aqui para o vale. Onde são pessoas que realmente você passa aqui, você não vê ninguém. Você não vê eles, mas eles estão aqui. E estão precisando de uma palavra. Então esse é o objetivo. É ir onde ninguém quer ir. E também, com a caminhada, a gente começou a traçar da seguinte forma. Poxa vida, a gente ganha um exemplo, numa comunidade, 40 vidas para Jesus, que nem já aconteceu. 40 almas aceitar a Cristo num trabalho. E aí depois a gente começa a pensar, quem que vai cuidar dessas almas? Quem que vai cuidar dessas vidas? Quem que vai dar suporte? E aí a gente começou a buscar parceria. Então, além de ir onde ninguém quer ir, é tanto levar a comunidade para dentro da igreja, como também usar a outra via, de trazer a igreja para dentro da comunidade. Então, principalmente, o principal objetivo do projeto hoje, se eu fosse resumir uma frase, é ir aonde ninguém quer ir. Numa outra frase, enxergar os invisíveis. A gente fez um trabalho, para concluir a minha resposta, numa comunidade chamada Chatuba, Guarulhos. Acho que lá é zona extremo leste. Quando eu fui pesquisar com respeito a essa comunidade, estava escrito assim: ninguém os vê, mas eles estão lá. Na reportagem. Então, Deus começou a me direcionar, me conduzir a fazer isso, a viver isso. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Rafinha, e nesses quase 7 anos de projeto, nesse objetivo que Deus deu, e está caminhando muito bem, graças a Deus, você tem alguma história, alguma comunidade que te marcou? Que marcou o projeto ID no Becos e Vielas, algo que realmente te chocou? Porque nós estamos numa comunidade e nós convivemos com a realidade. Aqui é a realidade das pessoas. Você poderia falar pra gente um pouco? Eu acho que uma comunidade que para mim marcou nessa questão desse trabalho, um trabalho que marcou para mim, foi numa comunidade da Baixada Santista, que eu não vou falar o nome aqui, né, para não expor, mas lá é muito violenta lá a comunidade. E quando eu puxei no Google essa comunidade, foi meio que um desafio. Falaram para mim assim, fazer aqui em cima é fácil, eu quero descer para a Baixada, né? Aí eu falei, sério? Vou sério. Aí pesquisei lá as 3 piores comunidades da Baixada e fui em uma.
Fui nenhuma. Nossa. Aí, pra você entender, fomos lá, fizemos a triagem, tudo. Aí fizemos a parte da arrecadação. E no dia que nós chegamos lá, que a gente começou a fazer o evangelismo porta a porta, uma mãe pegou e falou pra mim assim, pastor, como que eu vou deixar o meu filho ir participar do trabalho se enquanto a gente, meus filhos saem pra fora, às vezes a polícia entra e elas é recebida a tiros. E da mesma forma também que do outro lado também vem tiros. E aí eu olhei a parede dela assim, tava cheio de bala, de buracos de bala. E ali eu comecei a olhar aquela situação, falei, meu Deus, isso me chocou, porque as crianças não, que nem aqui, a gente tá fazendo podcast, esquece, tá correndo, tá indo aqui atrás também, enfim, elas têm essa liberdade, né, em alguns espaços. E lá não, elas eram totalmente privadas disso. E aí, pra glória de Deus, no dia, varão, parou tudo. Não entrou polícia, o que tinha lá dentro lá, parou também, tudo parou para o trabalho ocorrer. E aí, no meio do trabalho, Deus me deu uma palavra que foi uma palavra revelada, veio do céu aquela palavra que foi sobre quando começaram a falar que Jesus estava ali e pregando a palavra, e veio uma pergunta, né? Mas de onde que ele é? Não, de Nazaré. Aí, opa, peraí. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Nazaré era a periferia, né, de Israel, é isso? É isso, meu produto? Fala pra mim. Basicamente era a parte mais carente de Israel. E aí, irmãos, Deus me deu essa palavra e no meio da ministração, o Espírito Santo começou a me direcionar. Talvez muitas pessoas olhem para cá e dizem, não vai sair nada de bom dali. Pode por um acaso alguma coisa sair de dentro dessa comunidade? Aí o Espírito Santo me direcionou e falei assim, agora levanta sua mão aí, pai, mãe, coloca a mão sobre os seus filhos, eu quero liberar uma palavra aqui. Um dia, a gente vai estar sentado numa mesa de um hospital e a gente vai encontrar uma dessas crianças que estão sendo ministradas, elas vão olhar pra gente e vai falar assim, pode, sim pode, sair alguma coisa boa da comunidade. Por quê? Porque eu era de lá. E Jesus me tirou de lá. Então, de dentro dessa comunidade, vão sair coisas boas. Vai sair professor, vai sair médico. Enfim, começamos a profetizar e as mães, com aquela palavra, começaram a chorar, ministrando sobre a vida dos seus filhos, impondo as mãos e as lágrimas rolando, e começaram a falar, meu filho vai ser veterinário, meu filho vai ser professor. E foi, pra mim, foi a experiência mais top que eu já tive no projeto até hoje, nessa questão do evangelismo, né? E pra mim marcou, tipo, o que me chocou foi a mãe falar, meu filho não pode sair pra rua. As nossas crianças ficam 24 horas, a maioria das vezes ou é na escola ou aqui e não sai. Entendeu? Isso me chocou, mas através do Ide nos Becos e Vielas e do Espírito Santo de Deus, aquelas crianças tiveram a liberdade de sair para onde a gente fez o trabalho ali na praça, né, do lado externo da comunidade, e foi céu aberto, a presença gloriosa de Deus e o nome do Senhor foi glorificado. Nossa, eu tô impactado aqui com a fala do Rafinha. E realmente é aquilo que Paulo diz em Romanos, né? O evangelho, ele é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que coisa gloriosa. O projeto está aí, está grande, está crescendo, está ganhando forma. E você que está aí nos assistindo, o Rafinha vai falar um pouco também. Rafinha, pegando você aqui, né? Sair um pouquinho do protocolo, o Rafinha vai falar para vocês um pouco de como que funciona o projeto, que às vezes muitos também têm esse desejo de fazer algo, de realizar um social, mas não sabem mais ou menos por onde começa, e o Rafinha aqui já tem uma certa experiência, já vai falar um pouquinho como que você pode fazer, ou você também que está nos assistindo, que quer fazer parte do projeto, o Rafinha vai falar um pouco, que ele falou aqui um pouco antes, tem uma triagem, existe um processo até que o evangelismo seja realizado na comunidade, pessoas que doam, enfim, fala um pouco pra gente, Rafa. Na verdade, de princípio, a gente vem para a comunidade, pegar a quantidade de crianças que existem na comunidade, que a gente monta os kits e tal. E terminando a triagem, a gente vai lá, vê mais ou menos e faz o vídeo. Fazendo o vídeo, a gente, alguns aqui conhecem o nosso canal no Instagram lá, a gente vai lá e posta, falando, pessoal, estamos aqui hoje na comunidade tal. Daqui um mês, por exemplo, a gente faz a triagem no primeiro sábado, no último sábado a gente volta para a comunidade. E nesse meio de campo, é onde a gente começa a fazer a arrecadação
dos recursos para o projeto. Então, hoje a gente criamos 2 meios, um que é um ponto de coleta, que a gente coloca em alguns comércios que alguns empresários liberam pra gente, a gente coloca lá. Outro também é o post no Instagram com prestação de conta, que a gente vai lá, mostra o vídeo e coloca lá o valor da cesta com a chave Pix da instituição. E aí as pessoas vão lá e dão. Quando a pessoa dá, a gente faz uma prestação de conta, porque qual é o problema hoje de doar em uma ONG? Um exemplo, eu estou doando para uma ONG, certo? Mas para onde está indo o recurso que eu estou doando? Será que realmente está chegando onde tem que chegar? Um exemplo, eu estou doando isso para X instituição, mas será que está chegando verdadeiramente aonde tem que chegar? Então, a ética de transparência, ela capta uma visibilidade muito grande, para que a pessoa sente confiança de doar. Ela sente confiança de vasculhar o guarda-roupa e pegar as melhores roupas e doar. Ela sente confiança de fazer uma transferência sabendo que ela vai ver a cesta sendo comprada, que a gente manda o comprovante lá na página do Insta, e ela vai ver a cesta chegando e vai ver a cesta sendo entregada. Então eu acredito que você primeiro mapear o lugar onde você vai, você criar essas linhas de patrocínio, de ajuda, porque a maioria das vezes, né, ajuda não vem dos grandes, pelo contrário. A maioria das doações que entram hoje são de pessoas aleatórias que vão lá e doam R$ 42 na cesta básica. Um exemplo, você está entendendo? Então, por exemplo, irmão, mas eu vejo lá que você doa 50 cesta básica. 50 pessoas aleatórias que chegam e doam, né, aquele valor X. Então, é um toquezinho aí. Você pode criar primeiramente um mapeamento, você criar essas linhas de doação, usar, por exemplo, rifa, né? Muitas pessoas refutam isso, mas, por exemplo, você vai usar uma rifa, alguém te dá alguma coisa, equipamento eletrônico, você vai lá e rifa. Ah, mas eu vou rifar pedindo dinheiro? Não, faz o seguinte, rifa um exemplo pedindo 1 quilo de alimento não perecível. Querendo ou não, se você for na ponta do lápis, um exemplo, uma listagem com 200 nomes, são 200 quilos de alimento não perecível. Aí você tira o sal e o fubá, né? E aí você coloca e você vai incentivando. Eu já fiz rifa antigamente, bem no começo de camisa do projeto, que a gente, em 2 rifas, foram quase meia tonelada de alimento. Você está entendendo? Então, cara, eu acho que é uma infinidade de opções que você tem hoje para arrecadar fundos e recursos para a instituição. Mas aí entra a questão, você primeiro tem que mapear, ver a sua necessidade, ver o seu objetivo, entendeu? E saber que você não vai conseguir abraçar o mundo. Que esse é acho que um dos principais, que seria o primeiro, né? Que é tudo que você for fazer, faz com os pés no chão. Porque às vezes você vai ver que você não vai conseguir ajudar uma pessoa, e tem gente que se frustra, se eu não for fazer para 50, eu não vou fazer para nenhum. Não, faz para 1, já é alguma coisa. Uau, maravilhoso, muito bacana esse projeto. E foi o que fez eu ficar apaixonado também, faço parte desse projeto há um tempo. E uma das coisas que mais me cativou no projeto, Rafinha, foi essa transparência. Foi essa transparência e essa simplicidade de você, qualquer pessoa, você que está nos assistindo agora, você tem o acesso, você consegue mandar um direct pro Rafinha, ele vai responder você. Você pode dizer assim, ó, eu quero fazer parte desse projeto. Você tem plenamente essa liberdade, você vai estar engajado com o projeto e você vai se sentir abraçado, você vai se sentir parte de uma causa verdadeira e genuína para a glória de Jesus. Mas a pergunta que não quer calar, Rafinha. Hoje nós estamos aqui, um projeto está maravilhoso, está consolidado. E, Rafinha, você falou um pouco sobre de como o projeto surgiu, mas fala um pouco pra gente. Como que você chegou a Jesus? Você já veio de um berço evangélico? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Minha história foi uma história realmente que Cristo me alcançou. A graça de Deus fez uma grande obra sobre a minha vida, porque até dos 6 anos de idade, minha mãe me levou para a igreja e me colocou num altar da igreja e falou, Senhor, a partir de hoje, aí meu irmão falou, a partir de hoje meus filhos não são meus, meus filhos são teus. Dos 6 aos 12, minha mãe conseguiu conduzir a gente à igreja, mãe solteira, né? E conseguiu conduzir meu irmão à igreja, nós congregávamos na igreja batista na época.
E dos 12 anos em diante, cara, eu comecei a trilhar um caminho assim. Tudo começou com beijo uma boca ali, beijo outra aqui. Daqui a pouquinho começa o cigarro. Aí depois fui pra maconha. E daí eu fui morar em uma outra comunidade. Na verdade, numa comunidade relativa. E quando chegou nessa comunidade que tomou uma proporção que eu nunca imaginei. Que aí maconha, cocaína, crack. E aí eu comecei a me envolver, né? Antes de entrar pro crack, quando eu já estava na cocaína, eu comecei a me envolver na criminalidade. Já respondi por todos os meus processos, mas tráfico de drogas, sequestro relâmpago, assalto, diversas coisas. E aí, com meus 16 anos, eu conheci o crack. E quando eu conheci o crack com 16 anos de idade, eu fiquei dos meus 16 até os 26 anos no crack. E tomou uma proporção assim que eu cheguei a morar na rua, morei ao todo, acho que eu morei uns 6 anos na rua, nessas idas e vindas, várias tentativas de internação e passava um tempo em centro de recuperação e não adiantava de nada, voltava, ia pra rua, voltava a fumar crack de novo, e idas e vindas de rua, morei na Cracolândia um tempão, e aí chegou um processo, um tempo na minha vida que quando eu usava o crack, eu fazia minhas próprias necessidades na roupa. Então, tipo, eu andava verdadeiramente, quando eu não queria fazer nada de errado, não queria furtar, não queria fazer nada de errado, eu revirava lixo, fazia reciclagem, cheguei numa situação no fundo do poço mesmo. E um dia, eu fiquei uma semana numa chácara em Juquitiba, acho que se eu não me engano. Eu fiquei uma semana nessa chácara. Quando eu saí dessa chácara, eu falei, cara, eu não vou fumar crack, eu vou fazer uma surpresa. Eu vou lá na igreja da minha mãe fazer a surpresa. Nessa época, minha mãe congregava na Igreja Evangélica Casa de Oração Rosa de Saron. E quando eu cheguei lá naquela casa, eu nunca esqueço desse dia. A pessoa que ia pregar passou o microfone para outra e falou assim, a palavra está com você. Aquela irmã abriu a Bíblia. E quando ela abriu a Bíblia, ela falou sobre o Vale de Ossos Secos. E foi algo sobrenatural, porque eu senti uma pá entrando debaixo de mim. Uma mão muito grande desceu do céu, assim, me encostou na parede e eu via, sabe? E começou a descer um fogo de cima para baixo. Depois, no dia seguinte, eu já não fumava mais cigarro, eu não fumava mais maconha. Glória a Deus. Não me envolvi mais com nada de errado. E daí em diante eu comecei a caminhar com Cristo, né? Acho que com 2 meses que eu estava na igreja, eu fui fazer o curso de capelania carcerária. Já, tipo, no tempo do processo ainda de abstinência, eu ia para a Fundação Casa. Ia pregar dentro dos presídios da Fundação Casa e comecei a fazer um trabalho na Fundação Casa e comecei a aprender muito. Então, tipo, da mesma forma que eu estava me recuperando e tornando a lucidez no completo, bem que a gente não é muito bom na cabeça até hoje, irmão. Enquanto não voltava a lucidez por completo, eu me depositava de corpo e alma mesmo, me joguei nos pés do Senhor. E o que eu acho mais engraçado é que eu nunca tive dificuldade em favela. Então, nessas que eu morava na rua, eu migrava de uma favela para outra. Então, por exemplo, voltando, acabava a escola bíblica dominical da Rosa de Saron, eu em consagração pegava os folhetinhos, aqueles folhetinhos, sementinha que fala, né? E ia lá pro Jardim de Abril, São Paulo, e ia pras vielas sozinho, entregando os folhetos. E nessa daí, irmão, quando eu fui ver, já estava caminhando, conheci minha esposa, né? Casei. Hoje, para a glória de Deus, tenho o Becos e Vielas é um ministério sólido, né? Além disso, eu estou 7 anos, né? O tempo que eu tenho de conversão, estou dentro da Fundação Casa. E tô aí, Vicente, caminhando para a glória de Deus, fazendo o que ninguém quer fazer, indo onde ninguém quer ir, junto com vocês, é claro. E algo que é muito importante, muito interessante, que vai ficar para você também que está nos assistindo. Às vezes você é mãe, pai, avô, avó. Eu acredito que por trás de todo esse processo existia alguém que orava por você, orava bastante. Eu posso te cortar rapidinho, eu sei que está esgotando no meu tempo aqui já, mas a minha mãe, uma vez, eu estava numa situação muito deplorável, acho que fazia 1 ano e pouco que eu não ia para casa, e quando eu cheguei em casa para tomar banho, só fui para tomar banho,
Falei pra minha mãe, ó, quando eu tirar a roupa, a senhora não vai aguentar ficar aqui dentro de casa tanto que eu tô fedendo. E eu tava realmente numa situação horrível. E minha mãe saiu, eu entrei pra dentro de casa. Quando eu entrei lá, tomei banho. Quando eu saí, ela colocou uma janta no prato. E naquele momento eu falei, mãe, será que o seu Deus, ele tá com os olhos tapados, tá de touca lá no céu? Pra ver eu sofrendo desse jeito e não fazer nada? O seu Deus tá... Por que você não ora pro seu Deus me matar logo? E aí eu saí de casa, peguei, terminei de jantar, saí de casa e voltei pra rua de novo. E ela me contou, Varão, que ela sempre orava, continuamente orando. Mas naquele dia ela abriu a porta do meu guarda-roupa, começou a colocar as mãos sobre as minhas roupas e dizer, Senhor, eu creio que quem vai vestir essa roupa será um futuro pregador da sua palavra. E hoje estamos aí pregando a palavra de Deus. Você poderia mandar uma palavra de incentivo para uma mãe, para um pai, que às vezes está com o filho nesse exato momento, na mesma condição que você esteve. Manda um recado para ela. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 7, versículo 21, conta a história de uma viúva chamada uma viúva de Naim, o texto, né? Conta a história de uma viúva que perde o seu único filho. E enquanto aquele cortejo ia, né, já para o lugar da sepultura onde aquele menino ia ser enterrado, que ele já estava com o corpo sem vida, Jesus está vindo ao encontro dela. Então ela não clamou por Jesus, mas Jesus foi ao encontro dela. Então a primeira coisa enquanto você talvez está desistindo, e lá dentro da tua alma você acredita ainda que Deus aos 45 do segundo pode fazer alguma coisa, fica tranquila. Porque Jesus pode, ou melhor dizendo, pode haver uma intervenção divina, diretamente de Cristo, no meio talvez desse velório espiritual que está acontecendo na sua casa, de você ver o seu filho nas drogas, enfim. E a Bíblia vai dizer que Jesus chega, toca no esquife, toca no caixão e fala, menino, levanta. O menino ali tomou novamente a vida e levantou. E suspendeu o velório daquele dia na casa daquela mulher. E a palavra que eu tenho para você hoje é esse, mãe, não desista. Porque se você crer, se você acreditar, Cristo pode mudar a história da tua casa. Jesus pode interromper o velório que está acontecendo no meio da tua família. E o nome dele vai ser glorificado. E um dia você vai poder dizer verdadeiramente, Jesus cancelou o velório do meu filho. E é isso aí, galera. Podcast de favela, histórias de dentro dela. É capaz sim. A tua oração, a tua busca é capaz de mudar a história de uma pessoa. O Rafinha está aqui através de uma vida que ele estava completamente destruído nas drogas, na criminalidade. Deus fez uma grande obra e hoje ele está aqui contando um pouco do que Deus está fazendo na vida dele. Tá certo? Olha, já vai curtindo aí, deixa seu like nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos e nós estamos com mais uma agora. Você que está nos assistindo e conhece uma comunidade, de preferência também conhece um líder comunitário que exerça aí um trabalho maravilhoso. Uma igreja. Venha, comenta aí, marca ele, que nós vamos estar entrando em contato com você, tá bom? A gente está indo aí na sua comunidade fazer um podcast de favela. Né, Rafinha? Isso daí, glória a Deus. Considerações finais? Podcast de favela, histórias de dentro dela, mais uma história sendo contada aqui da Capadócia, Zona Norte de São Paulo. Deus abençoe a todos.